Casa sobre a Rocha. Está baseado no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 24 e 25. Bem, a ideia, na verdade, essa ideia surgiu há muito tempo atrás, quando a gente ainda pagava aluguel na igreja, na rua ali do Velório, né? E a gente orava toda manhã lá de terça-feira. E eu sempre apresentei ao Senhor que eu gostaria que cada irmão tivesse sua casa própria. Porque eu já havia pagado aluguel e eu sabia o quanto era difícil. E eu sentia tristeza de ver os irmãos pagando aluguel. Sempre pedi isso para o Senhor, que cada família da igreja pudesse ter sua casa. Nas minhas orações, sempre coloquei isso diante de Deus. E orando sempre nesse sentido, eu ficava pensando como que a gente, como igreja, podia ajudar, né, abençoar esses irmãos. E vinha ideias na minha cabeça. E uma das ideias que veio na minha cabeça foi assim, do dinheiro que entrasse na igreja, pagando aluguel, pagando água e força, a gente ajudar, fazer uma lista na igreja dos membros ali, que no momento não eram tantos, fazer uma lista daqueles que tinham mais necessidade financeira, que não tinham sua casa ainda, e todos se unirem, né, e ajudar a construir 2 cômodos, no máximo 3 cômodos, né, para esse irmão poder sair, né, de pagar o aluguel. A princípio foi essa a ideia que eu tinha essa ideia. E eu expus isso na época, eu lembro, e conversamos até com mais uns irmãos da igreja, para ver a opinião, né, dos irmãos, que eles pensavam a esse respeito. O pastor, na época, ele não concordou, por causa, achou a ideia muito boa, né, achou excelente ideia, mas que não era o momento de pôr em prática, porque a própria igreja pagava aluguel ainda, né, a própria igreja não tinha terreno, não tinha o templo ainda, um lugar. E foi por isso que a ideia, na verdade, há muito tempo atrás nasceu, mas morreu ali, na época. Mais ou menos 2006, 2007, que nasceu a primeira ideia no meu coração. Medo sempre dá um pouco, porque a gente não sabe, as pessoas são diferentes. Mesmo quando você pensa em fazer o bem, as pessoas pensam, mas por que está querendo fazer bem? Será que as pessoas... Mesmo quando você quer fazer o bem, você ama as pessoas, elas podem não interpretar isso desse jeito. Elas podem, sei lá, talvez pensar que possa ter uma segunda intenção por trás. Não sei. Medo sempre tem, mas eu não sei. Eu sempre tive no meu coração uma convicção de que quando você faz o bem para alguém verdadeiramente, com sentimento, com amor, ainda que haja pessoas pensando o contrário, não vai prosperar. O que vai prosperar é o que é certo, se você está fazendo ali o que é certo, com amor. Então vence o medo. A Bíblia ensina você a amar, a Bíblia ensina você fazer o bem, não olhar a quem, a Bíblia ensina você a não ser ganancioso com as coisas, a você não ser avarento. Todas essas coisas a Bíblia ensina. Então, eu acho que a gente está tomando esse caminho, né? Amando as pessoas, olhando a dificuldade delas, procurando ajudar, procurando dar um bom testemunho para as pessoas e para a sociedade, né? Não sendo apegado à avareza, como o caminho de alguns que falam ser apegado à avareza, e assim a gente vai procurando fazer o que Deus vai colocando para a gente. Passaram-se os anos, né? E essa ideia sempre ficou no meu coração. Esse desejo, na verdade, né? No meu coração continuou. Eu nunca deixei de orar para que cada irmão tivesse sua casa. Mesmo quando a ideia foi barrada e realmente na época não era. Hoje eu vejo que lá em 2006, 2007 não era mesmo o momento para pôr em prática. Mas... sempre permaneci orando para que os irmãos tivessem, porque de verdade, eu sempre falo isso na igreja e é uma realidade, e Deus sabe que é verdade o que eu vou falar aqui,
que eu amo muito os irmãos e eu sinto tristeza mesmo de ver os irmãos sofrerem para pagar aluguel. Qualquer um que paga aluguel é difícil, é difícil, não é fácil. E então isso nunca saiu do meu coração, esse desejo. Eu permaneci orando até que o tempo passou, a igreja, Deus abençoou, a gente comprou terreno, que foram, isso aí é outra história, foram muitos milagres envolvidos ali da mão de Deus, pra gente comprar terreno, construir a igreja que tá lá, né, que pode ser vista, e uma bela igreja, graças a Deus, né, a gente fica muito feliz porque é uma igreja, assim, que nasceu, acho que primeiro no coração de Deus mesmo, porque ela é uma igreja muito bonita. E o tempo passou, e eu sempre orando. Aí a igreja teve vários sonhos também ali na igreja, né? Quando se construiu a igreja, do mover de Deus ali, foram tantas coisas que isso seria para uma outra ocasião a gente até falar, né? Me lembro que quando a gente foi colocar as cadeiras, né? O meu sonho, e eu falo que isso foi uma coisa que Deus fez realizar, era ter poltrona, porque a gente tinha sempre cadeira plástica, além de ser ruim para lavar, né? Eu queria poltrona porque eu sempre achei mais bonito, eu achava que a igreja, que a casa do Senhor merecia, e era uma coisa cara também, e Deus fez realizar isso. Depois vieram outras coisas na igreja, aí veio elevador, que também é uma conquista cara, mas Deus também nos fez realizar. Depois do elevador, alguns irmãos nos procuraram para falar que eles queriam ver se tinha possibilidade de colocar ar-condicionado. E tudo que a gente faz debaixo de oração. Para qualquer coisa, terreno, construção, o que vai colocar na igreja, o que vai comprar, sempre a gente ora para a orientação do Espírito Santo, né? E quando foi falado do ar-condicionado, o pastor veio, conversou comigo, falou, olha, os irmãos estão pedindo para pôr ar. Na hora, eu já senti que não, no meu coração, mas a gente sempre ora. E o pastor foi até cotar preço, fazendo orçamento, em vários lugares do ar. E o Espírito Santo falando não no meu coração. E teve um dia que foi especial, porque eu estava orando e eu estava contrariada com a história do ar-condicionado. Porque tem ventilador, não achei que era uma necessidade também, que não era importante. A igreja está maravilhosa, está bonita, acomoda bem os irmãos, para que todos se sintam bem. Mas né, eu lembro que nesse dia foi especial porque eu fui orar e quando eu fui orar o Espírito Santo foi claro comigo. Ele disse assim, não. Eu estava orando para ver se era a vontade do ar-condicionado de Deus, se talvez fosse uma implicância minha de não querer o ar-condicionado, porque né, eu pensava, tem ventiladores excelentes lá, para que ar? E porque também teria que quebrar a parede, eu não queria que quebrasse. Mas o Espírito Santo ele foi claro comigo, ele falou, não, é hora de colocar o projeto que você sempre teve no coração em prática. Assim, me deu uma alegria, porque, sei lá, talvez, né, parecia que Deus tivesse esquecido desse sonho do meu coração, mas não, esse sonho não estava no meu coração. Esse sonho estava no coração de Deus. Só que na época que eu tive esse sonho, não era hora, né? Mas na hora certa Deus daria, que foi o que aconteceu, né? Então, nessa hora, Deus foi claro ali, e Ele disse assim, não é hora de ar-condicionado, é hora de colocar em prática o sonho do teu coração. Mas quando Deus falou isso, eu já sabia que isso primeiro já estava no coração dele, de fazer a casa. E ele foi claro, ele disse assim, colocar em prática o sonho do teu coração, construir a casa. Aí eu não tive dúvida, né, que Deus queria isso. Primeira coisa, quando o Espírito Santo falou assim comigo, procurei o pastor, porque sempre ele é o anjo da igreja e tudo, né, ele passa por ele em primeiro lugar, depois do Senhor. Quando o Senhor colocou isso no meu coração, eu falei com ele, e ele falou, vamos orar, né? Falei, vamos, mas eu já sabia que Deus queria isso. A gente orou, aí a gente contou primeiro para duas irmãs, né? Primeiro, foi? Eu não me lembro agora. Foi. Primeiro, ele falou assim, a gente vai
contar primeiro para duas irmãs que faz parte de tesouraria, de igreja, para assim a gente ter uma ideia do que a igreja, como a igreja como as pessoas iam reagir, entendeu? Como a igreja ia reagir, contando para essas duas pessoas como que a igreja poderia reagir. Vamos ver primeiro como vai ser a reação dessas duas primeiras pessoas, porque dá um certo receio, porque a gente não sabe como que a igreja vai reagir. Mesmo quando eu, no meu coração, tinha certeza que era um projeto da vontade de Deus. Mas a gente, né, nós somos pastores, mas nós prestamos sempre conta de tudo, né? E quando o pastor comentou com as irmãs, já de cara elas acharam excelente a ideia. Nossa, ficaram maravilhadas, acharam que, nossa, que era de Deus, que coisa maravilhosa, que ideia maravilhosa que vocês tiveram. Vamos, né? Vamos levar isso em frente, não vamos deixar desanimar. Aí, mesmo assim, a gente continuou orando para apresentar para a igreja. Aí a gente contou num domingo à noite na igreja, né? Que a gente estava com esse desejo e a igreja recebeu bem a ideia. Surpreendeu. A igreja até nos surpreendeu. Foi. Que, na verdade, a gente falou num culto familiar também. Na realidade, num culto familiar. Isso. Lá na casa do irmão Fabinho, a gente contou meio por cima também para ver a reação dos irmãos que estavam no culto familiar. Também foi maravilhosa a reação deles, né? Para depois a gente contar na igreja para os irmãos. O Senhor tinha me mostrado que quando a gente fosse falar para os irmãos na igreja, que era para dizer para a igreja que Deus estava nesse projeto também, não era só para abençoar os irmãos que receberiam a casa, que não tinham casa e que seriam presenteados com a casa. Era também para ensinar a igreja a amar, a exercer o amor. E ele me trouxe a passagem da viúva, que o profeta foi sustentado por aquela viúva que não tinha nada. Quando ele estava perseguido e Deus mandou ele ir ficar na casa de uma viúva, que lá ela ia abrigar ele e dar de comer para ele. E quando ele chegou na casa da viúva, ela só tinha o azeite, né, e a farinha, e ela ficou lá, mas ela recebeu, ela obedeceu, né, o que o homem de Deus falou, e Deus foi fiel, nunca faltou o azeite, não faltou a farinha, até que choveu e até que não só ela, mas toda a casa, por conta da obediência, foi abençoada. Ela ali exerceu o amor, né, e obediência. E quando foi passar isso para a igreja, o Senhor disse que era para eu falar isso, porque poderia haver pensamentos entre os irmãos mais necessitados, com mais dificuldade, de pensar assim, mas eu não tenho nem para mim, como que eu vou ajudar? Entendeu? E Deus já trouxe a passagem da viúva, porque na verdade ali ela só tinha aquele restinho que era para ela, o filho comer e morrer, né, depois disso. Mas Deus, na obediência dela, na fidelidade dela, na fé dela de obedecer o homem de Deus, ela não morreu, o filho não morreu, a família toda dela foi abençoada e eles tiveram sustento e cuidado de Deus. E Deus falou que era para falar isso. E o dia que eu passei a ideia para a igreja, eu falei sobre isso também. Que não era para aquele que é necessitado pensar assim, mas eu não tenho nem para mim. Que era para ele se esforçar, para ajudar, exercer amor para com o irmão que estava recebendo a casa, porque Deus não ia deixar faltar para ele, pelo contrário. E ele ia ter em abundância. E a igreja aceitou isso muito bem, porque realmente esse desejo, como eu já falei, né? Ele estava no meu coração, sim, mas até, né, a palavra fala que até o desejo de adorar a Deus é Deus que coloca. É porque já estava no coração de Deus. Amém? Deus já queria isso. Então, outra coisa interessante, né? Que na primeira ideia a gente pensava fazer uma lista para ver os mais necessitados, né? E dessa vez não. Dessa vez a gente estava orando, né? Quando Deus já nos deu a ideia e falando, Senhor, mas como que a gente vai fazer isso? Porque a ideia a gente tem, o sonho, o desejo a gente tem, mas quem? Para quem? Para quem vai ser o primeiro?
E dessa vez o Senhor colocou no nosso coração assim, aquele irmão que já tivesse um terreno, um terreninho e tivesse o sonho de ter sua casa, sabe, a vontade, o desejo de ter sua casa, mas estava sem condições, que essa pessoa seria abençoada. Então Deus falou que a pessoa teria que ter um terreno, né? E a igreja construiria a casa para a pessoa. E quando eu orava falando, tá bom, Senhor, mas como a gente não tem experiência nisso, o Senhor podia mostrar, né? Direcionar pra gente. E eu orando, e Deus mostrou pra mim o rosto de uma irmã, da irmã que vai receber a casa agora, né? Ele mostrou o rosto dessa irmã pra mim. Eu vi o rosto dela. O Espírito Santo, na hora, assim, ele tocou no meu coração. É ela que vai, a primeira casa vai ser dela. E mostrou o rosto dessa irmã pra mim. Ela veio assim, claramente pra mim. E eu fiquei muito feliz, né? Na hora que isso aconteceu. Fiquei toda empolgada. Só que teve um fato interessantíssimo pra você ver. Quando é de Deus, né? Não tem o que a gente duvidar. Deus me mostrou o rosto dessa irmã. Eu fui e falei pro pastor e a gente falou, tá bom. Só que a irmã não tinha terreno. E eu não sabia que ela não tinha terreno. Né? Deus me mostrou, eu falei, vai ser irmã. Acreditei que Deus estava me mostrando porque era essa irmã que ele queria que tivesse a primeira casa. Mas essa irmã não tinha terreno. E a gente, quando Deus me mostrou isso, a gente não tinha contado, irmãos, na igreja ainda. Deus me mostrou toda a estratégia de como fazer antes da gente contar na igreja. A gente contou na igreja quando Deus já tinha dado a estratégia de como fazer, de que a pessoa tinha que ter um terreno e já tinha me mostrado o rosto dessa irmã, que seria ela. Só que quando eu falei pro pastor, ele falou, tá bom, se Deus já mostrou a pessoa, agora é a gente contar na igreja, né? Para os irmãos do projeto. Só que nesse meio tempo, a gente orando ainda para que os irmãos recebessem, como eu disse, a gente faz tudo debaixo de oração, e a gente orando, né? Para que os irmãos recebessem bem a ideia, a gente já sabia para quem ia ser a primeira casa, porque o Senhor já tinha mostrado. E nesse tempo, eu fiquei sabendo que a irmã não tinha terreno. Aí eu entrei meio que em choque, porque eu falei, mas como? O Espírito Santo me enganaria? Eu orando, Deus deu as estratégias. Disse que não era para comprar ar-condicionado, porque agora era a hora de realizar esse sonho, né? A gente orando, contamos para duas irmãs, falamos, mais ninguém sabia. A gente orando para que o Senhor desse as estratégias de como fazer esse projeto, de como anunciar isso na igreja. Aí o Senhor me mostra o rosto da irmã, agora a irmã não tem terreno. Ele disse que a pessoa teria que ter o terreno. Por quê? Porque também, se você compra até o terreno, as pessoas ficam mal acostumadas. Deus sabe o que ele faz, né? Então tem que haver um certo esforço de cada irmão também. Porque Deus, ele é assim que ele trabalha. Aí eu falei, será que eu me enganei? Não foi o Espírito Santo que falou comigo? Então eu entrei meio em choque. E falei pro pastor, mas a irmã não tem terreno. E agora? Mas não vamos falar nada para ninguém, vamos continuar orando. E a gente orando. E essa irmã, ela estava com um problema de saúde e de reumatismo. E na reunião da União Feminina, a gente estava em oração por ela, para ela ser curada. E ela estava com os pezinhos tudo inchados por causa do reumatismo. Aí, um belo dia, eu estava aqui na minha cozinha, lavando louça, né? Tocou o meu celular, eu fui atender a irmã. E ela disse assim, ai pastor, eu quero te contar um milagre. Eu recebi um milagre, quero te contar uma bênção, eu estou muito feliz. No momento que ela falou isso, eu achei que o milagre era a cura. Que a gente estava orando, né, pela cura dela, do reumatismo. E eu falei, ela recebeu a cura, né? Eu falei, então me conta. Aí ela falou assim, comprei um terreno. Quando ela falou toda feliz, assim, comprei um terreno, eu estou muito feliz, porque eu comprei um terreno. Eu fiquei meio muda no celular. Eu levei um choque, né? Paralisei, porque eu achei que ela ia falar de cura. Aí ela até estranhou, ela falou assim, ô pastora,
Você tá me ouvindo? Aí eu voltei ao ar, né? Saí meio do ar. Aí eu voltei ao ar e eu falei assim, não, eu tô te ouvindo sim. É que eu tô muito feliz, eu tô tão feliz. Porque esse terreno também pra mim é resposta de oração. Eu falei, nossa, mas eu tô muito feliz. Aí a gente conversou, ela desligou o celular. E aí eu comecei a chorar, porque eu falei, Deus não engana. Porque ela não sabia do projeto. A gente ainda não tinha contado na igreja. Ela nem sabia que ela era a primeira pessoa que Deus tinha mostrado para fazer a casa. E ela estava tão feliz porque ela tinha conseguido comprar um terreno. Aí eu falei, não, o Espírito Santo me enganou. Né? Ele não engana a gente, eu não estava confundida. E aí, quando a gente contou na igreja, que a gente falou para quem seria a primeira casa, eu contei tudo isso. Como foi, né? Falei que Deus tinha mostrado a irmã, falei que ela não tinha terreno e que nesse tempo que a gente estava em oração para contar para a igreja, ela comprou o terreno, ela não sabia, né? Porque senão poderiam dizer, ela foi comprar o terreno, né? Por causa do projeto. Não, ela não sabia. Então era de Deus mesmo que fosse ela, né? Que Deus escolheu a pessoa. Elas iniciaram em novembro, né? Novembro de 2019. Novembro de 2019. Começamos a casa. Existem algumas dificuldades, a gente tem que pensar até onde a gente vai conseguir fazer, né? Se a gente vai conseguir dar os acabamentos todos que a gente pensa dar, ou a gente vai entregar a obra e deixar uma parte do acabamento para os irmãos. Então depende até onde a gente vai chegar. Certo que a gente vai dar a casa em condição das pessoas morarem, isso é certeza. Mas eu imagino que mais um mês a gente deva estar entregando a casa. Mas estamos atrasados, né? Porque no meio do caminho apareceu lá o Covid, parou a igreja, parou a obra também, a gente ficou na dúvida se ia conseguir continuar ou não. E depois a gente retomou a obra, continuou, então já era até para ter acontecido, mas parou um tempo, então a gente vai retomando e ver se mais um mês a gente consegue terminar. Na realidade não existe sim dificuldade. Eu trabalhei com obra a minha vida inteira, então não é uma coisa que para mim seja difícil. São dificuldades que eu vejo como naturais, entendeu? Eu lembro que nós fomos surpreendidos com a questão do desnível. Eu olhando o desnível do terreno, achava que ia ser menos. Aí quando nós fomos realmente jogar o desnível foi muito maior do que a gente pensava, então ele deu um alicerce alto, deu um gasto muito maior com terra, com transporte, com alicerce com estrutura. Então essas coisas surpreenderam, acho que foi do restante são coisas naturais de obra que na realidade não me surpreende, não chega a ser uma dificuldade, uma coisa que eu estou acostumado nesse sentido. Dificuldades que se superam. Mas eu nunca tive dúvida, mesmo quando veio a questão da pandemia e precisou parar até os cultos na igreja e parou a obra, ficou parada um mês mais ou menos. Um pouco mais. Um mês e pouco. Mas eu não tinha dúvida de que ia ser concluída e que não será só essa. Eu não tenho essa dúvida, sabe? Eu acho que o que está no coração de Deus, pronto. Pode ter até dificuldade. Temos o inimigo que luta, né? Contra. Ele faz... A gente conhece o adversário. Então seria até assim, meio que inocente da parte da gente achar que não tem problemas, dificuldades. Mas eu não tenho essa dúvida de que a gente vai entregar e ai gente, tá tão bonito já lá. Eu vou lá todo dia ver. Eu tô tão feliz, tão grata a Deus que é uma alegria muito grande. E vai ser concluída e eu creio que vai estar muito linda. Olha, eu diria que a maioria, grosso, foi da igreja, né? Parte dos irmãos. Até tem me surpreendido, alguns irmãos propõem a doar algumas coisas. Tem uma irmã que quer doar a parte de banheiro. Ontem ainda encontrei uma irmã e ela me disse que queria doar alguma coisa e para mim ver o que ela pode doar. A gente vai estar vendo isso aí ainda, que o casal quer doar para a construção. E eu acho que foi um caminhão de terra de uma pessoa que não é da igreja. Não era da igreja. O que mais? Você lembra alguma coisa? Que não é membro da igreja,
O caminhão de terra, que eu sei. Uma pessoa... Uma pessoa... Eu não estou me lembrando. E o agora. piso, eu não sei se quem... O piso, parece que eles também ganharam o piso, parece foi doado. Que o piso eles ganharam e piso, não é. Né? A pessoa tinha o piso, não ia usar e doou. Resolveu pôr o outro e fez a doação. Sim, que vem que não são do restante, parte das ofertas dos irmãos, dos dízimos da igreja e alguns irmãos que doam, mesmo sendo, né, dizimistas e ofertantes na obra, mesmo assim ainda alguns irmãos que quiseram doar especialmente para casa. E também a igreja a casa não foi feita com mutirão, mas sempre na hora que precisa de alguma coisa, tem os irmãos que vão lá, né, com a sua mão de obra ajuda, né? Então, na laje também. Mesmo foi. Na laje foi a ajuda dos irmãos. De muita alegria e muita gratidão a Deus, né, que está fazendo acontecer, que não é um sonho da cabeça de uma pessoa, entendeu? Deus, ele colocou no coração, a gente acreditou que o sonho era de Deus, né? Tivemos essa fé de que era a vontade de Deus, oramos, Deus vai confirmando, então é muita alegria. Eu fico muito feliz de ver quando Deus me mostra alguma coisa, aquilo realizar, né? Isso fortalece a gente e muito grata a Deus. Eu fico feliz de ver quem está abençoando os irmãos que precisam, fico feliz de abençoar. Acho que o primeiro sentimento é esse, a alegria de você abençoar alguém, é uma alegria. Segundo, eu fico com o sentimento de pastor de igreja, né? De dar um bom testemunho, né? Um testemunho assim. E ele gostaria que as pessoas enxergassem, né, na cidade, vissem o que a igreja está fazendo, né? Gostaria de quebrar um pouco aquela imagem de pastores que só acham que os pastores querem apenas usurpar as pessoas, tirar o que elas têm, o que não é a verdade, né? Se existem essas pessoas, eu creio que a grossa maioria dos pastores fazem para realmente para abençoar as pessoas, é esse o objetivo da gente, né? Acho que esse é o sentimento que tem. Olha, a experiência que eu estou tendo é uma experiência grande, boa, né? Já teve momentos da gente até ficar assim meio apreensivo, vamos dizer, apreensivo por conta de comentários que saiu no início, quando a gente colocou isso para a igreja, que veio comentário, mas de fora, não foi pessoa da igreja. Foi pessoa de fora que disse assim que isso não ia funcionar, que isso não ia dar certo, que onde já se viu fazer casa para as pessoas, né? Que isso é coisa de programa de televisão, né? Não. Então, essa experiência também a gente teve de que funcionou porque era a vontade de Deus, porque a gente está fazendo com amor, porque como a palavra, né, fala, é mais prazeroso dar do que receber, né? Eu fico mais feliz quando eu tenho a oportunidade de abençoar as pessoas. E essa é uma experiência de que comentário você vai ouvir, né? A favor, contra. Então a gente vai ouvir esses comentários. Essa é uma experiência. E saber nesses momentos não se deixar abater pelos comentários ruins. Que muitas vezes comentários ruins te faz desistir. Então eu tive essa experiência. Quando chega comentário ruim, eu já tento eliminar da minha mente, já até repreendo e falo, não, Senhor, no nome de Jesus, isso não vai prosperar, porque vai prosperar a tua vontade. Então essa é uma experiência espiritual, de que você tem que reagir ao contrário que vier, né? E assim, para nossa vida, eu quero que essa experiência continue, e quanto mais eu puder fazer, eu quero fazer, porque é uma alegria. É real essa palavra, que é muito melhor você dar do que receber. Você é muito mais feliz quando você faz do que quando alguém faz por você. É bom fazer por alguém, do que ficar esperando alguém fazer pra gente. É essa experiência também, que é prazeroso. E a gente vive essa experiência de vida cristã, e você vê, né, quando você está fazendo as coisas, abençoando as pessoas, você também é abençoado, tá? Então você vê a bênção na sua casa,
A gente realiza lá, mas consegue realizar aqui também, entendeu? É verdade. Faz lá, mas faz aqui em casa também. Você vê realizar na vida dos seus filhos, você vê realizar na vida da sua família. Você percebe que você abençoa, mas a bênção chega para você, sabe? Deus faz a bênção chegar para você, para sua casa. Então é uma experiência muito gostosa de você ver a bênção acontecer para os outros, mas você também colher as bênçãos que vêm para a sua vida, né? Isso é muito bom. Então, eu acho assim que não acredito que vai haver daqui 10 anos, porque acredito muito na vinda de Jesus e acho que está muito próximo a vinda dele, o arrebatamento da igreja. Mas se ele não vier, eu quero que daqui 10 anos a gente tenha 10 casas a mais, uma por ano. Em nome de Jesus. Esse é o meu sonho diante de Deus. De que a gente consiga, sabe, os irmãos nesse mesmo amor, né? Aprendendo, né, como Deus, quando deu o sonho, era para que a igreja aprendesse a amar. A igreja tem respondido a isso, eu creio que Deus está feliz. Creio que os irmãos que continuam sendo dizimistas. Ninguém deixou de ser dizimista porque começou a fazer casa para alguém na igreja. Porque até essa conversa a gente ouviu. Que pessoas iam deixar de dizimar, porque, vai usar meu dízimo para fazer casa para alguém? Não aconteceu isso na igreja, os irmãos realmente têm amor, né? Eles continuam dizimando, ofertando, né? E por fora ainda ofertam coisas para casa. Então a igreja não sabe se precisava aprender a amar em algum momento, tem aprendido muito bem, graças a Deus, e acredito que isso vai continuar. E no meu coração eu quero que se houver 10 anos, que em 10 anos tenhamos mais 10 casas, né? Mais 10 irmãos abençoados, pelo menos um por ano, com esse projeto. Esse é o meu sonho, né? Que creio que esteja também no coração de Deus. É isso que eu espero para que 10 anos, se o Senhor Jesus não voltar. Eu creio que a gente gostaria que esse projeto fosse um bom testemunho para as pessoas, né? E que ajudasse no crescimento da igreja. E ajudando no crescimento da igreja, consequentemente, né, você consegue realizar mais para a igreja, pelos irmãos. Então, a gente na realidade não sabe prever, né, o que pode ser. De repente pode ser que seja que dê esse crescimento que a gente espera, esse testemunho que a gente espera, e aí a gente consiga realizar até mais. Vamos ver. Deus vai colocar para nós aí. Eu gostaria de dizer para as pessoas, para os irmãos da igreja, que eles estão de parabéns, porque têm sido fiéis, né, ao Senhor, entenderam a mensagem de Deus, a vontade de Deus, o desejo de Deus, eles têm sido fiéis a isso, obedecido à palavra. Eu quero agradecer aos irmãos, né, que sem a fidelidade deles nos dízimos, nas ofertas, não seria possível, né, fazer esse projeto. Deus também conta com eles, né? Então eles, assim, eu creio que Deus está feliz com eles e que eles serão abençoados por causa disso. E para as pessoas que não são da igreja, que elas possam ver isso com bons olhos também. Que isso é o amor ao próximo e que nós não estamos fazendo isso para ganhar o céu. Que isso fique claro. Que a gente não está construindo casa para comprar Deus, para ganhar o céu. Porque a salvação é pela fé, né? Ela é de graça. A salvação é um dom de Deus, é mediante a fé, né? Não é por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8. Então, não é para ganhar o céu que a gente está fazendo isso. A gente está obedecendo o segundo mandamento. É amar ao próximo como a nós mesmos. E que a gente faz isso por amor mesmo aos irmãos. Que qualquer pessoa que vê isso na internet, quiser fazer parte, é só nos procurar, né? Para também ser um abençoador, né? Que nós não fazemos isso mesmo para ganhar o céu não, porque ninguém compra o céu. Jesus já pagou o preço. Eu queria dizer que eu fiquei feliz com a reação dos irmãos da igreja. Realmente me surpreendeu positivamente, os irmãos reagiram bem. Os irmãos também ficaram felizes de abençoar os irmãos. Eu ainda me surpreendo, às vezes, quando o irmão vem e quer fazer, quer doar, quer oferecer. Essas coisas surpreendem a gente positivamente, né? Então, quer dizer aos irmãos da igreja que eu fiquei feliz realmente, né? E os irmãos permanecem ofertando, dizimando, isso tudo
que possibilita realizar, né, essa obra, né? E aos que não são da igreja, é aquilo que nós falamos sobre o testemunho. O que nós queremos é passar a mensagem do que realmente é você servir a Deus e o que realmente Deus colocava pra gente, né? Para que pessoas quebrem essa má impressão, talvez elas fiquem, né? E percebam que realmente Deus tem um chamado para elas e tem a chamado. É isso que eu queria deixar para elas, tá bem? Que cada pessoa que está assistindo esse vídeo saiba que haverão outros vídeos, que se Deus quiser haverão outras casas, outros vídeos, e nós estaremos sempre muito gratos a todos. Que Deus abençoe todos que estão assistindo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.